Bem-vindos ao 6º episódio do nosso podcast Entrelacer. Hoje vamos receber a nossa convidada, a nossa querida Cris Sofiati, especialista em excelência e atendimento. Sejam muito bem-vindos. A Cris Sofiati, nossa querida convidada, é professora e consultora de etiqueta, formada em etiqueta corporativa, consultora em imagem corporativa, especialista em gestão no mercado de luxo e tem um certificado internacional de excelência em atendimento. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É realmente uma alegria ter você aqui. Obrigada. Eu que estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Você que participa de toda a minha trajetória desde o início como cliente e depois Sim. como amiga, inclusive. Então, é uma honra para mim poder dividir aqui um pouquinho do conhecimento com toda a sua audiência e com vocês também. Obrigado, A Cris é uma alegria muito grande pra gente. Gente, a Cris é uma pessoa, assim, que foi fundamental para várias transformações na nossa vida, inclusive na nossa identificação, na identificação do propósito nosso, da nossa empresa. Então, tenho certeza que vocês vão amar. E, Cris, pensei em você começar falando um pouco pra gente como você começou a trabalhar com excelência e atendimento. Conta um pouco aí pra gente como foi. Tá. Vou falar um pouquinho da minha trajetória só para Claro. vocês entenderem um pouquinho. Eu me formei muito nova, com 22 anos eu já comecei a dar aula em uma universidade, onde eu fiquei por 12 anos. E aí, em 2014, o sonho de todo brasileiro é empreender, né? Resolvi empreender no ramo da moda. E aí, abri uma loja muito conceituada, muito grande, e eu tive que começar a estudar sobre tudo, porque eu não tinha noção de nada. Mas eu estava firme e disposta a desenvolver e fazer o negócio acontecer, como fiz. Só que eu comecei a estudar tanto de empreendedorismo, de moda, de imagem, de atendimento, de comportamento, sou fascinada por neurociência e comportamento, toda a minha base de conhecimento vem daí. Então, eu decidi começar nas redes sociais com as gestões de imagem e decidi fechar a loja. Que eu comecei com as gestão de imagem, eu queria atingir o corporativo. Sempre fui focada no corporativo, que eu achava que tinha mais a ver comigo. E aí, eu comecei a atender online e trabalhando muito, veio pandemia e trabalhando muito, porque as pessoas desorganizaram totalmente o vestir na pandemia e depois tinham que voltar. E, enfim, teve uma série de ocorrências que a consultoria de imagem cresceu muito no país. Só que aí eu pensei, gente, não existe imagem sem comportamento. Não existe. Como que eu falo de um posicionamento profissional sem comportamento? Não existe. Então, fui fazer todos os cursos de etiqueta que eu vi que eram mais interessantes. Me formei em professora, fiz consultoria, professora e consultora de etiqueta, aqui na Escola Brasileira de Etiqueta, e depois fui fazer uma formação de etiqueta corporativa na França. E quando eu me aprofundei na etiqueta, eu vi que um dos braços da etiqueta é a excelência em atendimento. É o professor consultor em etiqueta que trabalha com a excelência em atendimento. Então, eu falei, bom, estudar excelência em atendimento no Brasil, acho que vai ser meio difícil, né? Desafiador. Então, vamos aprender com quem sabe. Então, fui para os Estados Unidos fazer uma certificação. E quando eu cheguei, que eu fiquei lá em 9 empresas, entre elas Apple, Universal, Disney, Harley-Davidson, várias outras empresas também, uma escola de hospitalidade, uma universidade, a Rosen College, enfim. Quando eu me deparei com toda a forma de trabalhar deles e de pensar, eu falei, gente, a gente precisa mudar isso aqui no Brasil. A gente precisa mudar esse conceito. E aí, quando eu voltei do curso, eu já voltei focada em desenvolver um trabalho para empresas para treinamento em excelência e atendimento. Só que, o que eu vi? Excelência não é um ato, é um hábito. Se é um hábito, é comportamento, é mudança comportamental.
Você precisa desenvolver várias habilidades comportamentais para chegar à excelência. Então, como eu tinha toda essa bagagem de neurociência e comportamento já lá de trás, eu desenvolvi um treinamento corporativo para excelência em atendimento baseado em algumas habilidades comportamentais. E comecei a aplicar isso nas empresas. E deu muito certo. Muito certo. Eu sou testemunha, gente, que deu muito certo, que dá muito certo, né, Gustavo? A gente teve essa virada, né, de percepção, quando a gente falou, olha, vamos ver se dá certo. Te liguei, né? Falei, Cris, e assim, tudo que você traz realmente tem muito fundamento, né, Cris? Assim, você de forma muito fácil de aprender, com exemplos muito práticos, você traz, assim, do dia a dia que a gente vive, porque são conflitos que a gente passa toda hora, né? Quem tem empresa, quem tem consultório, tem sempre o cliente difícil, o cliente que reclama muito, e a gente até estava falando ali atrás que a reclamação... na verdade, até não é cliente difícil, né? É desafiador. Desafiador, verdade, cliente desafiador. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando você fala cliente difícil, alguém quer um cliente difícil, gente? Você vai ter medo dele, você não vai querer contato, você não vai querer nem falar com esse cliente, né? Então, e se o cliente é difícil, ele é desafiador, você vai ter que ter muito mais contato com ele para agradá-lo, inclusive, para realmente fidelizar esse cliente. E então, quando a gente troca só a palavrinha difícil por desafiador, você já está entendendo que um desafio é uma coisa óbvia de você superar. Né? Então, você já não cria aquela barreira, né, na sua mente contra o cliente, que, na verdade, ele tem que ser seu... né? Tem que ser alguém que a gente tem que aprender conquistar, né? Conquistar. Isso, a pessoa que você tem que ver a ótica que ele teve do seu atendimento, né? Pra gente tentar melhorar, né? Isso. Então, perceba que até a forma como a gente fala, né, influencia o nosso comportamento. Então, faz muito sentido a gente treinar essas habilidades, né? E dentre elas tem a própria autorresponsabilidade no atendimento, a empatia, uma comunicação clara e assertiva, a comunicação para gestão de conflitos, porque não tem excelência em atendimentos sem a gestão de conflitos. O WhatsApp, que hoje é a maior ferramenta e poderosa, gente, de venda que nós temos, só que é preciso ter técnicas para lidar com esse tipo de ferramenta. E depois, excelência em atendimento. Então, assim, são várias etapas que a gente tem que passar para realmente implantar uma excelência em atendimento. Não é uma coisa tão simples assim, você viu, sim, né? E, assim, você foi, assim... uma empresa modelo, assim, para mim, com relação ao seu trabalho, a receptividade com o treinamento e o desenvolvimento pós-treinamento, porque também não é só a gente ir lá e treinar. Né? O gestor tem que levar isso depois, levar os conceitos, trabalhar esses conceitos diariamente, porque o treinador vai embora, né? E o gestor é que vai ficar com a responsabilidade da continuidade nisso. E você foi fantástica nisso, assim, nota 10, gente. Mas é verdade, gente, assim, tive todo o suporte mesmo, né, Cris? A gente teve juntas e, assim... É o que você disse. Às vezes tem uma frase muito dita assim, o óbvio precisa ser dito e tudo, mas eu acho que mais do que isso é a gente traduzir para o nosso colaborador, e até para isso a gente tem que entender muito bem qual a melhor forma dele conduzir com o paciente, né? Ou cliente na empresa e tudo. Então, por exemplo, uma coisa que eu desenvolvi depois, né? Que você teve lá foi uma rotina de situações que podiam acontecer na empresa e como que a gente ia resolver, porque a gente precisava desenvolver um padrão de atendimento. Não podia simplesmente vir um problema e eu falar, esse aqui eu vou resolver, porque os problemas, alguns se repetem, né? Sim. Então, fala assim, olha, se isso aqui tá acontecendo muito, por exemplo, prazo de entrega, vamos supor, né? Eu falei com a Cris que eu ia mandar tal coisa para ela tal dia. E aí eu não me entrego, o
Onde que tá a falha? Como que eu corrijo essa falha? Porque o paciente entendeu errado a data. Então, eu preciso certificar que ele está levando essa data anotada certa. Ele vai levar um papel falando o dia que vai ficar pronto. Uma atitude super simples, mas que se a gente não colocar no papel, né, Cris? Sim. Não desenhar isso, né? Você acredita muito nisso, né? Que a gente precisa... Você falava, Larissa, a gente precisa escrever. Exatamente. Exatamente. E dentro, igual você falou, que a excelência em atendimento, na verdade, é um processo, né? E de onde que a gente parte? Que aqui no Brasil, nós somos muito falhos, né? Toda a parte de empresas no Brasil falha bastante na cultura. Sim. Então, essa foi a diferença maior que eu vi entre os americanos e os brasileiros. O brasileiro é focado no resultado. Ok, a gente precisa focar em resultado. Mas para focar em resultado e ter resultado, a gente precisa partir de uma cultura que tem que ser vivida todos os dias. Não existe excelência sem uma cultura forte. Não existe. A partir do momento que a gente tem uma cultura muito bem definida, valores, missões, missão, visão, valores, e vive isso todos os dias, a gente tem que focar em pessoas. Outra coisa que nós somos muito falhos aqui no Brasil. Então, a gente precisa focar em pessoas e treinar pessoas. Porque as pessoas também não são obrigadas a entender e adivinhar. Qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, qual que é o seu propósito, como você funciona. Tem um modelo que você está replicando, mas é óbvio, precisa ser dito. Então, precisa trazer isso para a vivência do dia a dia. Né? E depois tem que ter processos. Porque tem que ter padrão, que você acabou de falar. Né? Se não tiver padrão, não tem excelência. Sim. Porque se um dia eu venho aqui e essa caneca foi servida lotada de água, no outro dia, se eu gostei, tá? Independente do que seja, se eu gostei, no outro dia eu espero que essa caneca seja servida do mesmo jeito. E já aconteceu isso várias vezes com comida em restaurante. Um exemplo simples. Ou um próprio cafezinho que você gosta. Um dia você amou, e aí aquilo ficou gravado na sua memória. E você fala, nossa, eu vou voltar pensando naquele café ou naquela comida daquele jeito. E aí, quando você chega, tá completamente diferente. O caso da parmegiana que você contou, né? Então, ele ia no restaurante todo dia, toda semana, e tinha uma parmegiana. De repente, ele chegou, a parmegiana estava pela metade. Deu um desconto de 50% na quantidade da parmegiana. Na quantidade, E aí, ele pergunta pro garçom, mas o que aconteceu? O garçom fala assim, não, tá normal. Não, gente, o cliente também não é bobo, né? E aí ele falou, não, agora a gente está servindo assim. Então, quer dizer, piorou assim, né, a situação mais ainda. Né? Então, se você não tem padrão, o cliente vai na sua loja porque ele gostou de alguma coisa que marcou a memória dele. Que pode ser o cheiro, que pode ser o local, junto com o atendimento, né? Com a empatia, a simpatia das pessoas, o acolhimento. Né? E aí, quando ele volta no outro dia e você simplesmente dá bom dia ou nem dá um bom dia, ele vai falar, gente, volto que mais não. Como é que você gosta de falar, né, Cris? Paladar não retrocede? O paladar não retrocede. E esse é o ônus de você ter um cliente fiel. Porque você vai ter que sempre superar as expectativas dele. E cada vez você terá que fazer mais. E não menos. Não menos. Né? Mas um cliente fiel é muito mais barato, né, em termos financeiros, para uma empresa do que conquistar novos clientes. Mesmo porque esse cliente fiel, o que ele vai fazer? Ele vai levar todos os amigos dele para sua empresa também. E assim, é tão legal você falar do cliente fiel, porque um livro que eu li, salvo engano, do Simon Sinek, ele fala assim, ele coloca lá que o mercado oscila, né? Uma vez você está vendendo muito, outra vez você está vendendo menos e tudo. E o cliente fiel é aquele que ajuda muito a estabilidade do negócio, né? Porque na hora que tá bom para todo mundo tem muito cliente. Exato. Mas na hora que começa uma crise, uma situação ou outra, o cliente fiel ele é fundamental. E
E ele só vai realmente, né, fidelizar se ele entender que a gente pode entregar para ele algo muito bom, né? Algo que faça sentido para ele, que ele goste. E eu queria que você comentasse um pouco pra gente também sobre essa questão da percepção do cliente, né, Cris? Que às vezes a gente fala assim, nossa, meu negócio é ótimo, mas ele esquece de perguntar pro cliente se o cliente dele gosta. Exatamente. Assim, as pessoas, né, o ser humano, em geral, tende a achar que o que é melhor para o outro é o que é melhor para ele. E, na verdade, não, porque as pessoas são diferentes, elas priorizam coisas diferentes, elas têm tipos de comportamentos diferentes, né? Então, não é o que é melhor para você, é o que é melhor para o seu cliente, né? Um exemplo clássico disso, que as empresas, assim, sei lá, vou chutar aí uma porcentagem bem alta, 90% das empresas pecam no atendimento pelo WhatsApp. Por quê? O atendente, ele usa o WhatsApp com o cliente de acordo com o que é melhor para ele. Então, se ele sempre está com pressa e super atarefado e morre de preguiça de digitar, por exemplo, ele vai só mandar áudio. Mas ele só esqueceu de perguntar se o cliente dele pode escutar um áudio, né? Principalmente se for um cliente alto padrão que trabalha muito, que, né? Enfim, um cliente melhor, que provavelmente deve trabalhar mais, né? Ou que está sempre ocupado, né? Assim, ou se ele deseja, né, Cris? Exatamente. Aí manda um áudio, manda só áudio. E o cliente não pode ouvir o áudio. Pronto. Ele já perdeu o encantamento ali. Ou então, pode ser eu, por exemplo. Gente, eu trabalho o dia inteirinho no digital. Eu estou o dia inteiro em LinkedIn, em Instagram e WhatsApp. Então, para mim, áudio, eu odeio áudio. Não gosto de áudio. Por quê? Porque eu não posso ouvir. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu tô lá no computador, eu tô fazendo um monte de coisa e aí mando áudio e tá. Eu tava esperando alguma coisa ali pra dar baixa em alguma coisa, resolver alguma coisa, e eu não posso. Eles falam, inclusive, que os vídeos no YouTube são bem mais consumidos os que têm legenda. Porque Sim. a pessoa pode querer consumir isso num ônibus, durante uma viagem. Então, eles falam isso. Todos os vídeos são mais consumidos quando tem legenda. Por quê? Porque as pessoas não podem ligar o som, gente. E aí o vendedor só manda áudio pro cliente dele. Eu que tenho menino pequeno, não ouço nada, tudo meu eu não mudo. Ou então escreve do jeito que ele escreve pro amiguinho dele, cheio de abreviações, cheio de gírias, né? Frases picadas, só palavras. Gente, tem gente que eu converso no WhatsApp que eu falo assim, não é possível. Eu não tô entendendo, eu não sei o que é isso. Sim, é verdade. Né? Então, a pessoa tende a fazer o que ela faz todos os dias. Por quê? Porque é hábito. Dela, né? Que é hábito dela. Só que ela esquece que quem tem que gostar do hábito não é ela. Ela tem que entender o hábito do cliente. Né? Outro dia eu estava dando um treinamento num escritório de advocacia. E eram 15 advogados mais jovens. A faixa etária de 18 a 28. Então, era um time jovem. E aí, no treinamento de WhatsApp, a mais jovem de todas, até ela era estagiária, e estava entrando, inclusive, acho que um dia antes do treinamento, 18 anos. Ela virou para mim e falou assim, impossível escrever assim. Porque se eu escrever assim, o meu cliente vai achar que eu tenho 80 anos. Nossa. Eu falei assim, quem tem que achar qualquer coisa, não é você que tem que saber o que o seu cliente vai achar. Tem que pensar o que você acha que o seu cliente vai achar. Então, se você tem uma linguagem mais coloquial, mais informal, não cabe no seu contexto. Porque você trabalha com grandes empresas, com grandes executivos, e você tem que estar de acordo com esse contexto para você conectar com essas pessoas inclusive te valorizarem.
Porque aí depois as pessoas não valorizam as pessoas mais jovens e elas não entendem. Mas elas não se comportam, não se vestem, não estão adequadas ao contexto. O dia que você se adequar ao contexto, as pessoas vão te valorizar. As pessoas vão te reconhecer. Por quê? Porque você entrou no contexto. Entendeu? Enquanto isso, você está de fora. Então, assim, ela me deu uma série de exemplos, assim, que ela jamais faria, que ela nunca ia fazer, porque ela não tinha essa idade. Eu falei, não é questão de idade, é questão de profissão. Você escolheu ser advogado? Então, esse é o seu contexto. Já é uma coisa bem mais formal, né? Não tem jeito. Exatamente. Você escolheu trabalhar com grandes empresas do Brasil, você vai ganhar mais, não vai? Então, você tem que se adequar ao seu cliente, que vai te pagar mais, inclusive, para você fazer o que ele quer. E até porque, né, Cris, eu acho muito mais raro, né, uma pessoa se sentir desconfortável ou mal atendida numa linguagem formal do que o contrário. Exatamente. Não é? Então, assim, pode achar que ela tem 80 anos, mas a gente nunca vai achar que ela atendeu mal. Exatamente. Né? Agora, se ela for informal, por exemplo, eu tenho 41 anos. Se ela for muito informal comigo sem me conhecer, eu já não gosto. E eu sempre fui mais formal. E eu acho que isso realmente entrega... eu tenho uma percepção maior de profissionalismo com a pessoa que tem uma postura mais linear, que fala ali só o que precisa, não entra muito no mérito. A gente mulher mesmo tem muito isso, de entrar em loja... E a vendedora chegar, nunca te viu na vida, e falar, ô fofa, ou não sei o quê. E aí você olha assim, eu já me incomodo. Presta atenção. Quando você chama o cliente, não importa se você tem intimidade ou não, mas quando você chama o cliente de qualquer apelido, fofa, flor, querida, eu tenho um pavor. O que acontece? Você, primeiro, perdeu a oportunidade de personalizar seu atendimento, porque o nome é o que você tem de mais personalizado, que é seu. Primeira coisa que eu chego no restaurante é perguntar o nome do garçom. Exatamente. Porque enquanto os outros estão falando, ô, fulano, fera, eu tô, ô, João Paulo, você pode vir aqui? Eu sou atendido primeiro. Você é atendido primeiro. Por quê? Porque você chamou a atenção dele, ele entendeu que você está falando com ele. Inclusive que você está considerando ele, porque você está chamando pelo nome. Então, isso é princípio básico, né, de atendimento em excelência. E as pessoas às vezes acham que esse excesso de carinho, vamos colocar assim, que isso é excelência. Isso não é excelência, né? Isso é totalmente fora do contexto, né? Eu chego e falo, meu Deus, cadê a dona dessa loja? Eu penso quando é comigo, né? E enfim, você quer fazer uma pergunta, Gu? Eu queria saber, Cris, porque eu sou muito curioso e, igual você falou, a sua base é na neurociência. Então, assim, para o empresário, ele tem que participar, ele tem que ser um mentor, a cabeça desse CNPJ. Sim. Funciona algum treinamento de excelência quando o próprio empresário não participa dele? Se o próprio empresário não embute na mente dele, ele consegue passar isso para os seus colaboradores? Ótima pergunta. Nos meus treinamentos, eu aviso para os gestores ou empresários, né, quem que vai ser o líder dessa turma, né, desse time, que eles precisam também assistir o treinamento. Por quê? Eu vou falar coisas ali muito específicas. Eu vou falar técnicas específicas de gestão de conflito. Por mais que você tenha uma comunicação boa, por mais que... Às vezes você não sabe disso. E na hora que o seu colaborador começar a aplicar com você vai levar um susto. Entendeu? Principalmente se você não tiver um controle emocional maior, né? E falar qualquer coisa, ou explodir, ou ter uma desestabilização emocional. Né? Então, eu estou preparando ele para isso. E só que você tem que ser o espelho disso. E não é uma coisa, um achismo, né? Você tem que ser a inspiração para isso. E são estudos, né, Cris? Então, assim, quando a pessoa vai analisar o mercado para fazer um marketing específico, para fazer uma propaganda, tudo isso é um estudo muito embasado, técnico, né, sério, que é feito. E em cima disso você passa para as empresas essas situações que são específicas para cada caso. Eu achei interessante, por exemplo, que o pessoal pode achar que só vale para escritórios de advocacia. Não. Você presta serviço para usina,
escritório de advocacia, no caso nosso foi uma clínica de radiologia odontológica, né? Que é uma coisa específica, né? Salão de cabeleireiro, que eu tava aqui hoje também, de manhã. Você estava contando o caso do posto de gasolina, que você foi super bem atendida, posto né? de gasolina. Então vale para qualquer CNPJ, né? Lojas, qualquer CNPJ, gente. Porque, na verdade, nós estamos falando de conexão humana. De relacionamento e de você receber bem o outro. Que, na verdade, quando eu contei aqui da minha trajetória, às vezes as pessoas falam assim, nossa, cada hora a Cris está falando de uma coisa. Não, tá tudo interligado. Porque não existe excelência em atendimento se você não tiver um posicionamento estratégico de imagem adequado. Né? Na Disney, nós temos lá os túneis subterrâneos, né? E um personagem é proibido de pisar na calçada do outro personagem. Porque naquela calçada ali do outro personagem, as pessoas esperam ver aquele personagem e não o outro. E a partir do momento que você invadiu o espaço do outro personagem, você está contaminando o ambiente, porque não é mais esse contexto. Olha só. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa é ter um posicionamento de imagem adequado para receber aquele cliente. Né? E depois, toda a parte de etiqueta é base, são princípios básicos da excelência. Né? Então, é base da excelência em atendimento, a empatia, a gentileza, o cumprimentar, o chamar pelo nome, o você melhorar o seu comportamento para melhorar o ambiente. Né? Então, todos esses conceitos da etiqueta que a gente tem é base da excelência em atendimento. Né? Então, está tudo interligado e são os conceitos que a gente utiliza para trabalhar a excelência, inclusive. E vai partir de um desenvolvimento pessoal. Então, isso que é legal, porque cada um da equipe começa a mudar, começa a entender que precisa parar de cobrar do outro a postura e começar a ter a postura adequada, coisa, né? exatamente. Então, a autorresponsabilidade, quando você trouxe, olha, eu lembro que uma vez as meninas perguntaram para você assim, não estavam ainda com um relacionamento tão ajustado, né, e tudo, e elas perguntaram assim, mas quem é que tem que cumprimentar primeiro? Porque eu chego aqui todo dia, cumprimento meu colega e meu colega passa reto, né? Aí você falou assim, você... isso diz de você, né? Então, você cumprimenta. Se o que o outro vai reagir é com o outro, mas de você tá ali. E quem chega sempre cumprimenta. Né? Sim. Então, você não tem que esperar o outro te cumprimentar. Tem um caso interessante, até engraçado. Meu marido, ele é super gentil. Super. Quando eu casei, quando eu conheci, aonde a gente ia, ele passava no shopping, gente, ele dava bom dia, boa tarde para todo mundo. E eu falava assim, gente, esse moço é doido. O que é isso? Aí, eu ficava só olhando, né? E aí, um certo dia, ele virou para mim e falou assim, você é muito mal educada. Você não cumprimenta as pessoas. Mas eu não conheço. Como que eu vou cumprimentar? Ele falou assim, te custa dar um bom dia para alguém? Você não pode deixar o dia do outro melhor? Só porque você não conhece? E aí, ele falou assim, e outra, você tem a cara super fechada, complementando. Então, gente, eu não sempre fui assim, não, eu desenvolvi, né? Então, você tem a cara super fechada. As pessoas acham que você é antipática, porque essa é a postura e a imagem que você está transmitindo. Olha só. Né? Eu sei que você não é, mas a imagem que as pessoas têm, o que você está passando é isso. Então, não custa nada dar um bom dia. Eu tive que estudar para aprender que não custa nada dar um bom dia. Cris, você tocou num assunto que eu acho super importante da sua consultoria, que é essa ressignificação que você causa tanto no empresário, como nos colaboradores, gerentes, o que for, do contexto da empresa, para ele ressignificando, ele buscando a autenticidade nele, ele essa transformação dele, individual, que possibilita essa leitura dele da identidade e da imagem do outro. Então, conta mais sobre isso, a importância disso, de você estar bem resolvido, porque cada um, a imagem é única, né? Sim, cada indivíduo é único. Então, o que isso causa? Porque você já deve ter vários exemplos dessas transformações, igual na clínica, realmente.
a pessoa tendo a identidade, que cada colaborador tem sua identidade. Então, não é todo mundo que vai ser o atendente. Talvez a pessoa é muito bom numa parte técnica, só que ele não é tão bom de recepção. Isso é natural no ser humano. Sim. Me conta mais, porque também isso é a neurociência, né? Todo esse estudo, a importância disso na empresa, que essa Não pode concluir, essa transformação interna para o externo e que vai para o coletivo da empresa. É porque eu queria só complementar falando assim, que do jeito que se foi colocando, eu fiquei aqui pensando assim, que é um comprometimento da equipe, mas tem que ser um comprometimento também do líder, né? Que às vezes acontece muito isso, assim, ok, vou fazer um treinamento aqui na empresa e tal, mas porque tá tudo, o que não tá certo vai resolver, mas comigo tá tudo ok. E não é verdade. Normalmente, quando a equipe não tá alinhada, há uma dificuldade do líder ali, ou de colocar em prática aquilo que ele acredita, ou ele não também tá nem sabendo muito o que fazer para desenvolver isso, né? Para complementar. Porque tem situações, né, Cris, que apesar de todo mundo imaginar que tá subentendido, nunca foi falado. Então, assim, o empresário contrata uma pessoa esperando dela uma atuação, mas ela foi treinada. O empresário, ele também houve essa troca de identidade, ele também evoluiu como empresário para poder transferir, exigir para os colaboradores isso. Me conta disso, porque você falou essa situação, eu acho muito interessante para os empresariados. Aí dá para a gente, nesse seu contexto que você colocou, aí dá para a gente comentar várias coisas, né? Vários assuntos, desde a imagem até a própria cultura da empresa. Então, vamos primeiro falar de imagem. Primeiro, a partir do momento que você transmite uma imagem adequada, que está alinhada com a sua marca pessoal, com a sua marca empresarial, você vai ter mais segurança para atuar nesse contexto. Então, se você não tem organização na empresa, se você não tem uniforme definido, se cada um está de um jeito, tudo bagunçado, tudo... Quer dizer, nem precisa de uniforme às vezes, mas está todo mundo alinhado, falando a mesma linguagem. Agora, se você chega, um tá social, o outro tá de moletom, o outro tá... Você chega e fala, e aí, o que é isso? Porque você não identifica o que é o contexto. Então, o uniforme é bacana até certo ponto, sim. Por quê? Porque identifica a marca. E você já olha, já bate o olho, você sabe que ele é um colaborador da empresa, que você pode pedir ajuda, que você... Por outro lado, também não dá chance de você mudar para conectar com o objetivo que você tem específico em alguma situação, né? Porque roupa é contexto. Se a gente estiver fora do contexto, na festa, fora do dress code, o que você vai fazer? Terno na praia. Vai embora, exatamente. Por quê? Porque você não se sente inserido. Sim. Né? Não é nem as pessoas, é você. Verdade. É contexto, é comunicação, tudo que você veste, cores, linhas, formas, texturas, comunica alguma coisa. Então, tem que estar alinhado com a comunicação de sua marca, né? É comportamento, a gente veste o que a gente sente. Se a gente não tem essa consciência, vai ter dia que você vai de chinelo havaiano para trabalhar. Porque aquele dia você não está disposto a fazer nada. E você vai colocar aquilo ali, certo? E a gente tem que entender que, mesmo a gente não estando disposto, principalmente se você estiver trabalhando com excelência, você vai ter que manter o padrão. Certo? O padrão de maquiagem, o padrão de postura, o padrão de fala, o padrão de tudo, certo? De recepcionar. Se cada dia você recepciona seu cliente de um jeito, já não tem padrão. Né? Então, é bem mais complexo do que a gente imagina. Né? E também contexto, comunicação, conexão. Então, a gente se conecta com as pessoas também através do vestir. Então, isso é uma coisa. Então, vestir é muito importante, tanto no profissional autônomo quanto na empresa. E principalmente se essa imagem traduz a imagem da empresa e a imagem que os clientes esperam que essa empresa passe para eles, certo? A outra coisa que a gente precisa ter muita identificação, que você falou, o empresário não fala, o óbvio precisa ser dito, é a cultura. Se você não tem uma cultura bem definida, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, quais são os seus valores? As pessoas, elas não são obrigadas a ser você. Nunca serão você.
nunca terão as mesmas habilidades comportamentais, nunca pensarão a mesma coisa que você. Então, você precisa trazer isso na prática todo dia. Nossa missão, nós estamos aqui para isso, nossos valores são esses, né? E você precisa viver isso. E a partir disso, né, você passar isso para o seu colaborador, ele tem que estar inserido nisso. Porque se os valores dele não baterem com os valores da empresa, ele não vai suportar ficar ali. É onde ele vai ter, muitas vezes, muito mau comportamento e vai acabar saindo fora. Acho que o seu marido, a Larissa também fala comigo, que eu sou muito assim, de dar bom dia, que eu sou exagerado. Que eu dou bom dia lá em casa também. Bom dia para os meus meninos, para todo mundo. Então, classe. Mas quando tem qualquer situação na empresa, o que eu penso? Como é que foi o atendimento? Aí as meninas me mostram, o WhatsApp foi assim, Gustavo, atendi dessa forma. Meu parâmetro é o seguinte, Cris. Olha, você realmente atendeu da forma máxima que você gostaria de ser atendido. E eu uso isso como meu parâmetro. Aí quando a pessoa abusa, há um excesso, aí eu falo assim, agora, a partir de agora, eu vou resolver com esse cliente ou com esse paciente. Porque também não pode passar da medida, não pode exorbitar a pessoa, querer um atendimento exclusivo demais, demandar muito tempo por uma coisa que realmente não é necessária. Né? Que aí é passando o limite. Mas eu penso nisso, que isso é até cristão, né? Faça com o outro que você gostaria que fizessem com você. Então, assim, para caminhar bem, porque isso funciona bastante para muitas coisas na nossa vida, né? Sim, com certeza. E o cliente, na verdade, ele sempre vai exigir o que ele quer. Não quer saber, não quer dizer que ele vai estar certo sempre. Certo, né? Entre aspas. Só que tudo é a forma de comunicar. É a forma de resolver as coisas. É a forma de expor as coisas. Né? Então, na verdade, eu acho que, inclusive, muitas empresas elas não estão preparadas para lidar com conflitos. Nem internos, porque tem muito problema de comunicação interna nas empresas, e nem conflito externo com o cliente. Né? E dentro da excelência, a gente tem técnicas específicas para isso. Né? Então, por exemplo, demonstrar empatia, pedir desculpa, se colocar à disposição, que você está junto para resolver essa questão do que for melhor para ambas as partes. E depois, inclusive, agradecer por ela ter trazido aquilo para você. Porque na Disney eles falam, não é o seu concorrente que te faz evoluir, é o seu cliente. Então, o seu cliente, quando reclama, ele te dá consultoria de graça. Isso. Então, agradeça, não reclame. Né? Então, e a gente tem que estar preparado. Igual outro dia eu estava treinando uma equipe grande de atendimento. E a gente, se eu estou na linha de frente ali e eu atendo muitas pessoas, como na sua clínica, por dia, eu tenho que sair de casa preparada para resolver situações constrangedoras, para resolver problemas, para resolver conflitos. Né? Então, na hora que chega o conflito, eu tenho que encarar como algo que é do dia a dia, que eu tenho que resolver. Sim, né? sim. E não como um monstro e que o cliente está me ofendendo. Não, gente, é um fato, não é pessoal. Não importa o que esse cliente fez, se ele fez falta de educação, o que ele fez, não importa. O problema é que as pessoas trazem muito pro pessoal. Ai, ele falou assim comigo. Não, ele falou assim com a situação. Ele tá aqui esperando, ou ele tá aqui impaciente, ou ele tá com dor, ou ele... Entendeu? Então, assim, o problema é o fato, não é a pessoa, não é com você, ele nem te conhece. Cris, e ele não Então, tem... por que ele tá te ofendendo? Ele nem te conhece. Ele nem te conhece. E ele saiu de casa falando, eu vou ofender aquela atendente? Lógico que não, gente. Não, a gente tava com um convidado, foi muito legal, que tem a ver com isso que você disse, porque ele falou que, ele tava contando, eu saí de uma realidade de uma empresa que faturava 160 mil por ano, para faturar milhões, né, milhões. E ele falou assim, eu acredito que eu cresci porque eu resolvo os problemas rápido. Então, ele não fica remoendo, porque é uma situação também assim, chega um paciente, um cliente mal educado, meio grosseiro. E aí pronto, aquilo acaba com o dia. Eu não consigo atender mais ninguém porque aquele cara me desestruturou. Nanana. Então, quando separa as coisas, você mantém o padrão,
Isso. E por isso que é importante treinamento, que aí você vai trabalhar a gestão das emoções, gestão de conflitos, né? Comunicação não violenta. Sim. E aí você dá ferramentas para esse colaborador resolver as questões. Então não é um colaborador que é de fato tão ruim, ele não tem as ferramentas na mão dele para resolver. Então se você não treinar, não tem como desenvolver. Você vai trocar o colaborador e vai continuar tendo o mesmo problema. Mesmo porque tem que treinar dentro da sua cultura. Sim. Entendeu? Então, assim, o empresário acha que o colaborador chegou, ele tem que ler, tem que saber, tem que estruturar tudo de acordo com o empresário. Criado, né? O padrão da empresa, né? De acordo, mas ele é outra pessoa, gente. E você falou uma palavra então, legal. assim, tem vários... as pessoas têm percepções das coisas diferentes. Então, no treinamento, você amplia a visão das pessoas. Você quebra crenças, você coloca ferramentas e aí sim você dá a chance desse colaborador resolver as coisas da forma como você quer. Perfeito. Entendeu? E outro, não é porque você resolve que o seu colaborador vai resolver. Entendeu? Sim. E você falou uma palavra muito legal, desenvolver. Desenvolvimento não é uma coisa instantânea. Né? Não. Beleza, a Cris chegou aqui hoje e nós saímos pessoas novas. Não, é um processo. E uma coisa legal, Cris, é assim, não dá pra ser uma ida só, né? Não dá pra assistir. Ah, a Cris foi uma vez aqui, resolveu tudo, nunca mais. Ela voltou, nunca mais ninguém treinou. Muito, muito bacana essa colocação sua, porque eu escuto muito assim também. Eu já falei 3 vezes e não adiantou nada. Aí eu penso assim, bom, gente, para adquirir um hábito, a gente precisa de 60 dias fazendo a mesma coisa todos os dias, né, consecutivos, para a gente engrenar num novo hábito, num novo comportamento. Então, por que será que o empresário acha que falou 3 vezes ele vai mudar completamente o padrão comportamental dele? Então, muitas vezes, você vai ter que falar várias vezes. Só que você vai ter que falar várias vezes, você tem que mudar também a sua percepção do que você vê como eu vou ter que falar com ele. Porque o ter que falar com ele não é chamar atenção. Não é ficar bravo, não é brigar. O ter que falar com ele é passar e fixar. E você tem que levar isso como uma coisa normal. Né? O problema é que nós mesmos já vemos isso como um bicho de 7 cabeças. Né? Eu mesma, mais nova, bem mais nova, eu não tinha coragem de falar com a minha funcionária de casa, porque eu achava que ela ia brigar, achava que ela ia achar ruim. Embora, né, Cris? Que ela ia embora e me deixar. Cris, você tocou numa situação... E hoje, na verdade, gente, eu uso a comunicação não violenta. Eu tenho todas as técnicas para dar feedback. É como se fosse numa empresa, né? E eu consigo falar melhor. Gente, é libertador, né? Nossa, meu Deus. Então, muitas vezes as amarras são do próprio gestor, do próprio líder ou do próprio empresário. Sim, sim. Né? E ele acaba passando aquilo para a equipe Cris, também, mas para eu o acho time. uma coisa super interessante, que é... Eu sou muito, quase apaixonado nessa questão da transformação de identidade. Porque muitas vezes... Esse gestor, esse empresário, ele não conversa com os filhos, com a esposa. Ele não tem coragem também de falar, de ter essa intimidade com a própria família. Quanto mais para um terceiro. Então, assim, realmente é um trabalho que vem de dentro para fora e do dono para os colaboradores. Porque é isso que é muito interessante nessa questão da neurociência. Porque essa transformação dele como empresário que vai permitir ele transformar os colaboradores. E talvez vai melhorar o casamento dele, a relação com os filhos. Então tudo é um global, né? Parabéns, Gustavo. Vocês sabem que eu falo muito isso nos meus treinamentos. Então, inclusive, eu dou muitos exemplos da minha casa, de mim, dos meus filhos, né, da minha filha, enfim. Porque nós somos dotados de padrões comportamentais. Então, eu falo, tudo que eu estou falando para vocês aplicarem na empresa, se você aplicar com seu marido, ele vai passar a te amar mais. Se você fizer com seu filho, ele vai passar a te idolatrar mais. Idolatrar num bom sentido, né? Admirar mais. Então, por quê? Porque comportamento é padrão. Então, quando você aplica princípios de comunicação assertiva, de comunicação não violenta, de empatia e assertividade, né? Também não é você aceitar tudo, é você saber se posicionar sem você ignorar a posição do outro.
Né? Isso é assertividade. Então, quando você começa a aplicar isso na empresa, automaticamente você vai aplicar isso em casa. E se você começa a aplicar isso em casa, sua vida começa a melhorar. Por quê? Porque é comportamento. Sim. Não Foi o é? que vocês falaram, um amigo nosso, Eric Tomás, ele é empresário, ele fala assim, ó, minha empresa deslanchou mais porque eu erro por pouco tempo. Tem empresas que o erro perdura por muito tempo. Aí por isso que talvez elas não conseguem alavancar tanto. Errar faz parte do processo. Você precisa errar. Né? Não é que não pode errar. O problema é você errar todo dia e errar a mesma coisa. E você errou, você tem que consertar logo. Né? Então, o erro é aprendizado, na verdade. Mas tem um limite. Porque você não pode também trazer isso como uma bengala que toda hora que você errar, isso é normal. Não. Que antigamente os antigos falavam, minha natureza é assim, nasci assim, morri assim, né? Não. E, Cris, uma coisa que, assim, que eu identifico na nossa empresa. Geralmente, quando há alguma reclamação e chega até mim, porque eu falo, ó, não consigo resolver, me passa a situação para mim tentar resolver. Quando chega uma nova pessoa, as reclamações geralmente mudam, as pessoas também confidenciam para a gente situações que não foram passadas para as colaboradoras e geralmente resolve de uma forma bem pacífica, rápida e tranquila. Então, assim, porque também quando chega uma pessoa sem essa carga do preconceito do que já aconteceu, tudo se resolve mais, de forma mais tranquila, né? Porque quando nos treinamentos a gente trabalha bastante, né? Então, por exemplo, você tem conflito, você sai correndo. Você morre de medo, você não quer nem ver o cliente, você está com medo do cliente, você está tremendo. Então, primeiro, você tem que saber receber isso. Segundo, você tem que saber lidar com isso. Né? E a partir do momento que acontece, você tem que olhar nos olhos da pessoa, na hora que você vai resolver um conflito. Olhar nos olhos, falar firme, né? E com a técnica adequada. Sim. Tudo se resolve, gente. Quando eu chego em empresas que têm muitas reclamações, com o tempo, com os treinamentos que elas começam a aplicar as técnicas, principalmente de resolução de conflito, elas começam a trazer relatos assim, Cris, aconteceu isso, eu fiz isso, e você acredita que o cliente pediu até desculpa? Olha só. Entendeu? Então, por quê? Porque às vezes a pessoa teve um descontrole ali. Mas tá num não mau é dia, né, Cris? porque... Essa é uma pessoa, ela pode ter tido notícia terrível no dia. Não justifica, mas pode ter. A gente tem que estar preparado para isso. O problema é que nós não estamos preparados para a comunicação. Esse é o problema. Né? Igual, acho que você relatou aí, o gestor, ele acha que falou, ele acha que o time entendeu, mas é óbvio, precisa ser dito, precisa ser claro. Ô, Cris, e essa questão a neurociência comenta alguma coisa ou alguma justificativa, assim, por que as críticas, é mais fácil a pessoa ir no Google falar mal do que a pessoa ir lá e elogiar, assim. Você lida com isso também, assim, como a gente pode ajudar o cliente quando, olha, minha empresa está tendo reclamação, mas o pessoal não está elogiando. Até porque todo empresário deve te perguntar isso. Fala assim, nossa, eu atendi 1000 pessoas bem. E eu tenho 10 elogios no Google. Eu atendi 3 que teve algum problema. E eu tenho 6 reclamações no Google. Porque tem gente que reclama, Cris, porque o telefone estava ocupado. Quem tem empresa sabe disso. Um mau atendimento, ele vai fixar no seu cérebro, ou uma decepção, uma frustração, ele vai fixar no seu cérebro muito mais do que um bom atendimento que você ficou feliz. Por quê? O nosso cérebro, ele existe para nos proteger. Certo? Então, quando tem alguma coisa que te magoou, te chateou, isso ali vai fixar na sua amígdala, no centro. Cuidado com aquela empresa. E aquilo ali vai fixar de uma tal forma. Para quê? Para o seu cérebro sempre te lembrar para não fazer aquilo ou algo parecido, porque você vai se ferrar ali. Entendeu? Vai ter a frustração de novo. Então, o que acontece? Uma experiência negativa, ela é contada com muito mais afinco e espalhada do que uma experiência positiva. Por conta do nosso mecanismo cerebral. Então, se você tiver atendido 1000 clientes bem, com excelência, pode ser que 10 tenham elogiado, igual ele falou. E 3 ruins, os 3 vão reclamar e vão te dar problema.
e vão falar mal da sua empresa. Por quê? Porque ele está traumatizado. Toda hora que remete alguma coisa ali no cérebro dele, aquilo que aconteceu na sua empresa, ele vai falar. Ele vai falar, ele vai contar, ele vai falar, não vai lá não, pelo amor de Deus. Lá é péssimo, aconteceu isso. Mas por quê? É ele mesmo se defendendo. Entendeu? Só que o que acontece? Quando a gente tem uma reclamação, ou um cliente que é mais difícil, ou que teve um problema, qualquer conflito, a sua tendência é você correr. E você nem querer contato com aquele cliente. Por exemplo, você tem uma reclamação no WhatsApp, você já viu lá, você leu, viu a mensagem chegando, que é uma reclamação, então o que você tende a fazer? Vou deixar isso aqui pro final do dia. Quer nem ver isso aqui, não vou nem abrir, porque isso que vai ser problema. Isso é uma grande besteira. Você tem que pegar isso primeiro, porque quanto mais tempo passar, maior vai ficar o negócio. E por que a gente foge? Porque a gente não quer levar. Foge do conflito ali. A gente não quer o conflito. Então, a gente tem receio do conflito, a gente não quer enfrentar o conflito. Só que, quanto menos contato você tiver com o conflito, maior ele vai ficar. Na Disney, eles têm um dado. Para cada momento trágico, você precisa de 37 momentos mágicos. Então, quer dizer, se você teve um conflito, você precisa ter muito mais contato com aquele cliente, porque todo conflito é uma oportunidade de encantamento, e a gente tem técnicas para isso. Né? Empatia, a comunicação assertiva, adaptabilidade, né? A gente tem algumas habilidades que a gente precisa desenvolver para isso. Lá na empresa mesmo, uma situação que eu senti muito era assim, gente, a gente precisa deixar esse time convicto de que vai entregar o melhor, de que está entregando o melhor, porque quando o problema chegar, elas vão saber se de fato houve um erro. Se não houve o erro, elas também vão saber conduzir e falar assim, olha, mas isso aqui, vão explicar a situação, mas quando houver o erro, elas também vão conseguir contornar, mas elas sabem que desde o início elas estavam bem intencionadas a fazer. Então, quando a gente tem uma boa intenção e a gente quer que aquele bem que a gente queria trazer para o outro, a gente quer sustentar. Então, se deu um problema, eu preciso resolver. Olha, realmente eu te falei que ia entregar hoje. Houve um problema, como eu posso resolver isso? Eu posso te ligar amanhã, até tal hora, eu resolvo. Só que aí liga mesmo, né? Falou que vai ligar, tem que ligar. Falou que vai fazer, tem que fazer. Então, eu vejo que a excelência traz muito, muito, muito consciência. Sim. E outra coisa na excelência, e no caso até do resultado que não ficou pronto, na excelência a gente fala em antecipar as coisas para o cliente, as necessidades do cliente, sempre. Você já sabe o que o cliente vai precisar, você já faz. Só que você não pode esquecer de falar para ele que você fez. Para quê? Para você gerar percepção de valor para você. Na verdade, para ele, mas para você. Né? Agora mesmo eu falo disso. Exato. E outra, no caso do resultado do exame, você viu que o resultado não está pronto, liga pro paciente, avisa. Entendeu? Antecipa. Antecipa, ao Pra invés ele de não ir lá deixar buscar, Pra ele não ter ir buscar, deslocar. porque é lógico que ele vai ficar Mais frustrado. frustradíssimo se ele chegar lá. No momento que você falou que ia entregar o exame e o resultado não e tá falar, pronto. não tá aqui. Gente, é péssimo isso. E hoje com o Exatamente. WhatsApp, ó, eu falo com todo mundo, mecânica, mesmo se for concessionário que for, quando estiver pronto, você me manda mensagem no WhatsApp, não vão marcar horário, não? Porque pra me ficar frustrado, falar, marca às 11 e não deu certo, eu vou lá. E esse alinhamento do que a gente fala com o que a gente faz, eu também acredito que é uma coisa importante demais, Cris, porque, por exemplo, desde que eu te conheço, acho que talvez ali por volta de 2020, né, que a gente começou. 2020? Será que eu não tinha a Isabela? Eu acho que é antes, Antes, não? né? Eu acho que é pode antes. ser, eu já tenho um tempo. Acho que foi antes da Mas pandemia. desde É que nós já eu estamos acho aqui em Uberlândia desde 2017, eu já acho. tem um tempo, já. Mas eu vejo assim, por exemplo, todas as vezes que eu entrei em contato com você, todas, sem exceção, você nunca me deixou sem resposta. Nunca. E nunca demorou, sabe? Eu sei que você é super atarefada, tem, sei lá, mais de 200 mil seguidores, uma coisa, um monte de gente que deve te chamar, né, pra falar no Instagram. Então, você nunca não... E aí, o que eu penso? Eu tive uma outra perspectiva de uma outra situação, e até relativa à comunicação, de uma pessoa assim que ela não responde o WhatsApp. Aí você já se desconecta, porque até isso entra no propósito, que fala assim, como eu vou acreditar
em excelência de alguém que não busca ser excelente, que não quer construir essa excelência, sabe? Então, eu vejo muito isso. E você fez uma postagem recente de uma coisa que eu achei muito legal, que é assim, você disse, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Conta pra gente, que eu achei... Até perguntei, Gumi, o que você acha dessa frase? Vamos perguntar pra Exatamente. você. O ser humano, ele se conecta com coisas que se parecem com ele. Isso vale para tudo, gente. Se você observar no seu hall de amigos, né, você vai ver que vocês têm valores parecidos, vocês se vestem de maneiras parecidas, vocês pensam muitas coisas, pelo menos um pouco parecidas, vocês têm um estilo de vida parecido. Por quê? Porque a gente se conecta com coisas parecidas com a gente. Inclusive, o vestir é uma forma de conexão, porque quando eu vejo, eu falo assim, nossa, Larissa, que blusa linda! Eu não tô falando da Larissa, tô falando de mim, entendeu? Eu tô falando de mim, e o ser humano é o ser mais egoísta que existe. Tudo dele é o melhor. Por quê? Porque a sua percepção do que é certo, do que é errado, do que é percepção de realidade, cada um cria a sua, que é a que você vive e que é certa. Então, quando eu vejo algo nela que eu gosto, eu vejo eu. Mas automaticamente eu me conecto, porque eu sou igual. Ela é eu sou ela. Entendeu? Então, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Você vai atrair pessoas com crenças parecidas, com formas de se vestir parecidos, com valores parecidos. Então, a gente sempre vai conectar com semelhanças. Né? Isso é uma coisa natural do nosso mecanismo neurofisiológico. Nossa, incrível. Tanto E comportamento. Tanto que eles falam, né, Cris? Por exemplo, se eu tô falando, eu estou na conversa com você, e eu tô falando da Larissa, e ela não está presente, eu tô falando muito, ou 100% do que eu acho, dos meus conceitos, do que quem dela. você é, né? Isso aí é a fofoca, né? Então, assim, se você vê um fofoqueiro que tá falando muito de uma pessoa que não tá presente, não tá falando nada da pessoa, mas sim dela. Do falante, Em né? empresa a gente vê muito isso, né? Um colaborador falando do outro, né? Que assim, nunca a pessoa chega falando que ela tá fazendo algo fora, né? Mas o colega tá... Exatamente. A gente nunca então, erra, assim, sempre é o outro, né? Sempre que a gente estiver falando qualquer coisa do outro, pare e pergunte. Por que está me incomodando? Porque isso se refere a mim e não a ele. Entendeu? Então, isso daí é a mais pura verdade. E a gente precisa estar atento a isso mesmo. Cris, a nossa base, que é até grande parte é um conceito que eu tive no seu treinamento, né? Que você falou no treinamento, ó, você tem que obedecer sempre os princípios, valores e, por fim, a necessidade. Nunca colocar necessidade na frente dos princípios dos seus valores. Quão isso é importante para o conceito humano e empresarial? É muito importante. Inclusive, faz parte do meu treinamento, tanto é que eu apliquei com vocês lá, né? Com o time de vocês. É um teste de necessidade de valores. Então, o que é esse teste? Eu peço, né, para os colaboradores escolherem quais são os valores dele, dou lá as opções, ele escolhe, define os valores, porque nem sempre você sabe falar sobre valores, porque é uma coisa que você nunca parou para pensar. E valor, em princípio, muita gente faz confusão. Faz né? confusão. Então, eu dou lá uma lista para ele selecionar quais são os valores dele. E depois uma lista das necessidades. Por exemplo, a minha necessidade é prazer e vida boa. A minha necessidade é contribuir com o outro sempre. A minha necessidade... Tony Robbins fala muito disso, né? Tem as necessidades lá de Tony Robbins. Então, mas o que a gente vê com esse teste? Que a gente precisa agir pelos nossos valores para a gente conseguir as nossas necessidades. Porque se a minha necessidade é cooperação, e eu fico só cooperando com você o dia inteiro, com todo mundo, mas não faço o meu trabalho, quer dizer, eu estou agindo pela minha necessidade. Estou até tentando ajudar na minha cabeça, mas eu estou atrapalhando. Certo? E o negócio não vai funcionar. Se minha necessidade é prazer e vida boa, então eu não gosto de acordar cedo. Não gosto. Eu amo, tá, gente? Mas eu não gosto de acordar cedo. Só que eu tenho que chegar no horário na empresa.
Se eu começo a chegar atrasado todos os dias, quer dizer, eu estou agindo pelas minhas necessidades. Então, eu não vou conseguir atingir minhas necessidades nunca, porque eu tenho que agir pelos meus valores para as coisas darem certo, eu conseguir alavancar na minha vida, na minha profissão, ser parte importante na empresa, para a empresa me valorizar, para a empresa me graduar, né, vamos dizer, me promover. E aí eu consigo as minhas necessidades. Então, a gente tem que agir pelos nossos valores para conseguir as nossas necessidades. Porque todo mundo que... Quando a gente... O desejo do empresário. Eu vou montar um CNPJ, eu vou ter uma empresa. E o que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Porém, sem você caminhar com seus princípios, com seus valores, você pode até atingir um tempo. Um tempo muito curto, talvez, ou até um tempo mais longo. Mas aquilo ali não vai ser autossuficiente, né? Aquilo ali não vai ser contínuo. Não tem como. Por quê? Porque você está focando só no valor, só em ter o dinheiro. Mas você não está focando nessa entrega, no que você falou da cultura empresarial, né? Exatamente. Então, se você está focado só no dinheiro, né? Você esquece o cliente, por exemplo, como é que você vai ganhar dinheiro? Isso. Você não vai ganhar dinheiro. Quer dizer, você está agindo pelas suas necessidades. Né? E não pelos seus valores. Então, você tem que ser ético, você tem que ser respeitoso, você tem que tratar bem, você tem que acolher, você tem que, enfim, uma série de coisas para você ganhar o dinheiro, que é a sua necessidade. E o que você fala, né? A necessidade nunca acaba, né? Nunca acaba. Necessidade nunca acaba, porque é assim, gente, se a minha necessidade é ganhar dinheiro e hoje eu ganho, sei lá, 50 mil reais. A partir do momento que eu ganhei 50 mil reais, eu não quero mais 50, eu quero 100. Então, ou seja, a minha necessidade nunca acaba e ela sempre aumenta. Então, se eu for agir pelas necessidades, esquecer meus valores, eu não vou conseguir nada na vida. Isso aí é uma coisa que me marcou muito no treinamento. Ó, o Walt Disney fala, faça o que você faz tão bem que você vai querer, faça o que você faz tão bem, que o seu cliente vai querer voltar e ainda trazer todos os amigos dele com ele. Né? Não, e eu acho que é isso. Isso Excelência e atendimento é isso. Perfeito. Santo Agostinho fala, se você soubesse o tão como é bom fazer o bem, você fazia o bem por egoísmo. Exatamente. Você faria o bem por egoísmo. Então, assim, é um ciclo que gira e é favorável a todo mundo, né? Eu falo que gentileza, desculpa. Não, gentileza nunca é demais e sempre vai favorecer. Exato. E outra, se você eu faço uma gentileza com você, eu sorrio para você, eu te recebo bem. Você vai fazer isso com a outra pessoa. A outra pessoa vai fazer com a outra pessoa. Então, você está fazendo uma corrente que, de repente, ela volta para você. Exato. Agora, se eu te trato mal, nem olho no seu rosto, automaticamente você vai achar aquilo muito estranho, você vai ficar chateada, você vai fazer isso com a outra pessoa. Então, ou seja, a energia, a vibração que você está levando para você pode ser boa ou pode ser ruim. Você tem a opção de escolha. Nossa. Né? Perfeito. Bem que eu fiquei refletindo aqui, foi isso mesmo. Eu falei, gente, às vezes colaboradores ou quem trabalha em parceria, né? Às vezes tem um dono de uma... A gente cita muito clínica aqui, porque a nossa realidade tem parceiros ali, dentistas ou médicos e tudo, que trabalham juntos. E vira e mexe, às vezes acontece uma fala ali meio desconectada, que é, por exemplo, você tá fazendo isso que você puxa saco do dono, você tá fazendo isso porque... essa pessoa não tá feliz ali. Mas eu quis contextualizar isso só para dizer assim, que quem que não se comprometeu tanto e cresceu? Porque só cresce quem se compromete, Exatamente. só cresce quem quer fazer diferente, só cresce quem tá por inteiro na empresa e fala, eu quero que isso aqui, que é o que você fala, que aqui no Brasil a gente precisa criar essa cultura, ela tem que estar muito viva nas empresas para que isso aconteça, né? Mesmo porque o cérebro humano, ele é desenhado para cooperação e colaboração. Então, quanto mais você tiver um ambiente cooperador e colaborador, mais você vai ter pessoas felizes. Olha que legal. Entendeu? Então, por isso que o reconhecimento, por exemplo, é importante. Né? Que é uma forma de você valorizar a pessoa e o ser humano, ele precisa disso. Né? Nossa, incrível, Cris.
A gente queria muito, Cris, caminhando agora pro final do nosso bate-papo, que foi maravilhoso, que você deixasse uma mensagem, né, para quem nos ouve, que inspire, transforme, impacte a vida dessas pessoas, que eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui é de grande relevância, né, que você disse é de grande relevância. Queria que você deixasse. O que eu queria dizer é que a gente nunca perde por ser gentil. Então, antes de sair de casa, lembre-se sempre que você saiu para deixar as pessoas que passarem por você melhores. Então, seja gentil, dê um sorriso, faça o contato de olhar, porque isso, gente, não custa nada. E vocês não têm ideia o quanto é importante para o cérebro humano. O próprio elogio, a gente não tem o hábito de elogiar as pessoas. E quando eu elogio você, eu fico feliz e você fica feliz, porque tem liberação de hormônio aí. Sim, sim. Certo? Então, assim, e o elogio é a principal fonte de conexão com as pessoas. Às vezes eu tô no meu treinamento, eu falo assim, gente, a gente não tem o hábito de elogiar ninguém. E às vezes a plateia tá até meio assim, né? Tô falando demais. E aí eu falo, vira pro lado e elogia seu colega aí. Aí todo mundo começa a rir, vira aquela alegria a sala. Eu falo, gente de Deus, olha a energia que vocês criaram nessa sala aqui. Por que a gente não faz isso sempre? Verdade. Né? Só que a gente precisa desenvolver o hábito disso. Porque isso vai nos favorecer. Né? Você faz para o outro, mas quem está sendo favorecido é você. Não Muito é estar legal. fisicamente do lado, é estar presente para o outro, né, Cris? Exatamente. Ter essa energia, essa comunhão de energia, né? Exatamente, é estar presente. Eu costumo até falar para você atender no WhatsApp, você tem que estar presente. As pessoas falam assim, mas você é louca? Presente? Eu estou respondendo online. Não, você tem que estar presente porque você está fazendo. Porque a pessoa está te dizendo, né? Não é só o que ela está escrevendo, mas o que ela está te dizendo. Né? Você tem que estar presente, porque se você está no automático... Nossa, é uma experiência ruim, né, pro cliente, né? Exatamente. Quando a gente não... E a gente sabe quando a pessoa não está presente, né? Como cliente, a gente consegue perceber isso. Exatamente. Gente, eu primeiramente gostaria de agradecer novamente a Cris, porque ela deu um ensinamento aqui não só para o CNPJ, mas deu um ensinamento para cada CPF que faz parte do CNPJ seu. Que a gentileza edifica seu cliente, seu paciente, todos nós. Se fez sentido para vocês esse conteúdo, curta e compartilhe com a pessoa que você achar melhor. Muito obrigado. Muito obrigada pela gente. audiência hoje, Cris. Obrigada de coração. Obrigada, eu viu, que agradeço. por É tudo. uma honra poder estar aqui com vocês. Nós Muito vamos obrigado, deixar Cris. as redes sociais da Cris aqui no vídeo, também na descrição, tá bom? E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito impactante para a vida de quem ouvir. Muito feliz, viu, E Cris? para qualquer empresa, isso é para ontem, viu, gente? Melhora, sem dúvida, seus colaboradores e o seu ganho também, que é o objetivo secundário, não o primário, mas também de grande importância. Lembre-se, você dá o ganho para o cliente, mas o ganho é para você. Muito obrigado, Isso aí. Cris. Sempre é muito bom conversar com você. Eu que agradeço, gente. Bom demais.